Fest Cria, Festival das Crianças. Este é um evento realizado pela Favo Cultural e conta com o patrocínio do Fundo Estadual de Cultura do Governo de Minas Gerais. Bem-vindo ao Fest Cria, festival para criança no formato online e gratuito, para curtir em casa, com música, oficinas e contação de histórias. Tudo isso no canal do YouTube da Favo Cultural. Se inscreva no nosso canal e venha se divertir! Vamos aprender a aproveitar o nosso lixo e transformá-lo em alimento para as plantas? Mas espera aí, planta também come? Disso eu não sabia. Então fica que a agrônoma Nina Morena vai nos falar um pouquinho mais disso tudo. Olá, tudo bom? Meu nome é Nina Morena e eu fui convidada pelo Fest Cria para conversar com vocês sobre a compostagem. Vocês já conhecem? Já escutaram falar? A compostagem é um processo que já ocorre lá nas florestas de forma natural. É a transformação da matéria orgânica em adubo para as plantas. Matéria orgânica são as frutas, as folhas secas, os galhos. E é muito importante que a gente faça essa transformação para a gente ter nutriente para as plantas e também para a gente poder reaproveitar o nosso lixo. Sustentabilidade é algo que a gente tem que aprender desde pequenininho. A natureza cuida tão bem da gente que também é importante que a gente cuide dela. Vamos aprender? A compostagem, então, como eu disse, ela vai transformar a nossa matéria orgânica em adubo para as plantas. E por que é importante que a gente tenha esse adubo? Porque assim como nós precisamos comer para a gente ficar forte, grande, crescer saudáveis, as plantas também precisam. E elas fazem isso através da absorção de nutrientes. E ela vai pegar esses nutrientes no solo. Então, quando a gente faz a compostagem, esses nutrientes ficam disponíveis para as plantas. Também, quando a gente joga aquele lixo que a gente usa lá na cozinha, no lixo normal e o caminhão de lixeiro pega aquele lixo e leva lá no aterro sanitário, esse lixo, ele se transforma num cheiro muito ruim, que atrai insetos, bichos indesejáveis e se transforma em gases poluentes, como metano. E aí, isso é muito ruim para a atmosfera e a gente não quer, né? Então, pensando na saúde, tanto das plantas quanto dos planetas, é muito importante que a gente faça a compostagem, que vai ser essa reciclagem do nosso lixo orgânico em um produto muito bom para nossas plantas. Vamos aprender? Então, para a gente aprender a fazer a compostagem em casa, a gente precisa primeiro ter uma composteira, que é isso que a gente vai aprender a fazer aqui primeiro. Então, para a gente ter a nossa composteira, a gente vai precisar de 2 potes de sorvete, esses aqui. É importante que eles estejam bem limpos, não pode ter nenhum resíduo, então tem que estar bem lavados. Vamos precisar de fita crepe e uma caneta para a gente poder identificar esses potes. Um estilete e uma chave Phillips. Na hora que a gente for usar esses 2 instrumentos, é importante que a gente tenha a presença aí de um adulto. Chama sua mãe, seu pai, avô, quem puder, para não ter nenhum acidente. Combinado? Então vamos lá? Então o primeiro passo vai ser a gente identificar os nossos potes. O pote 1 ele vai ficar na parte inferior e em cima a gente vai colocar o pote 2. Então, a princípio, a gente vai primeiro trabalhar com o primeiro pote, pegando apenas a tampa e o estilete, chama o adulto aí, e a gente vai cortar a parte central da tampa desse primeiro pote. Agora a gente vai reservar e vamos mexer com o pote 2. Então a gente vai pegar agora a chave Phillips e vai fazer furos aqui na lateral, na parte superior do nosso pote e no fundo dele.
Não precisa seguir uma ordem certinha, não. Pode ser aleatórios esses furos. Vamos lá? Prontinho. Tá vendo? Tá furado aqui na parte superior, em toda a lateral, e no fundo do nosso segundo pote. Então, a gente vai montar a composteira, vai fechar. Então, aqui a nossa composteira, ela já tá pronta. Então, a gente tem aqui os furos na lateral superior do segundo pote, no fundo, e aqui o corte na tampa do primeiro pote. A composteira, ela pode ser pequena assim, com 2 potes de sorvete, por exemplo, mas também ela pode ter outros potes em cima. O ideal, quando se usa esses potes de sorvete, é que tenha até 4, porque mais que isso pode perder o equilíbrio e ficar caindo os potes. E também você pode pintar e deixar ela mais bonitinha, né? Então agora a gente vai colocar a nossa composteira para funcionar. Então como a gente vai fazer isso? A gente pega um pouquinho de terra, material seco, que pode ser folha seca que cai no quintal, na rua, ou serragem, ou também, para aproveitar, pode até pegar aquele, sabe, o rolinho do papel higiênico, aquele de papelão, aquele também pode vir nessa parte seca. E o nosso lixo orgânico. Então, como a gente disse, o lixo orgânico é a casca de fruta, de legume, de verdura, a semente, o caroço, tudo isso é considerado lixo orgânico. Então, a gente vai pegar o segundo pote, a gente sempre adiciona só no pote que tiver acima do primeiro. Nunca adiciona o lixo orgânico e o material seco no primeiro pote, sempre é no segundo. Então, a gente vem aqui, abre. Quando a gente estiver começando a nossa composteira, a gente vai usando ela a primeira vez que a gente estiver usando, a gente vai colocar a primeira camada de terra. Então, você só esfarela um pouquinho e joga aqui dentro. Espalha a terra toda no fundo da nossa composteira, assim. Na metade, deixa mais. Pode deixar assim no cantinho. Aí a gente vai vir com o nosso lixo orgânico. É muito importante que a gente pique ele o máximo que a gente conseguir, porque isso vai favorecer o nosso processo. Vai ajudar com que os micro-organismos e as minhocas, caso tenham elas, a trabalharem mais rápido, de forma mais eficiente, para transformar esse lixo em adubo. A gente vai picar bem picadinho. Pode fazer isso com as mãos, mas se você quiser também, pode utilizar uma tesourinha. Aí, colocado a camada de lixo orgânico, a gente vai vir com a camada seca, que também a gente vai picotar. Quanto menor a gente fizer, mais rápido o nosso processo. A compostagem, ela é um processo que depende do equilíbrio. Então, a mesma quantidade que você colocar na sua composteira de lixo orgânico, você tem que colocar de material seco, para que ela funcione de forma correta e não ocorra nenhum erro durante o processo. Então, pode caprichar nas folhas secas, até você nem enxergar mais o seu lixo orgânico. Vendo? Tá equilibrado tanto a quantidade de lixo orgânico quanto de material seco. Agora a gente vai tampar. Não pode deixar aberto em momento nenhum. Essa composteira, ela é pequenininha mesmo, é para uso individual, para, né, cada criança ter o seu contato a princípio com o processo de compostagem. Então, nesse formato, o nosso produto final, que vai ser o adubo, ele vai ficar pronto em média em 1 mês. Naquelas composteiras maiores, que é para uso familiar, demora em torno de 2 a 3 meses, dependendo das condições, né? Porque depende também do clima, se você vai ter a presença ou não de minhoca.
As minhocas, elas são importantes no processo da compostagem para elas acelerarem esse processo. Ou seja, quando você utiliza minhoca, esse produto fica pronto mais rápido. Mas se você não tiver minhoca, não tem problema, dá para fazer sem elas também. Aí, como que a gente vai fazer a manutenção? A cada 3 dias, se não tiver a presença da minhoca, a gente precisa revolver, mexer esse material. Então, a gente vai a cada 3 dias abrir a nossa composteira, vir aqui e mexer. E vai mexer bem. Essa etapa ela é importante para a gente controlar a temperatura do nosso processo. Quando a gente tem a presença das minhocas, a minhoca que faz esse trabalho para a gente, porque elas ficam caminhando no lixo, no nosso processo, então elas vão revolvendo e movendo todo aquele material. Então, não é preciso a gente ficar revolvendo. A compostagem é um processo muito simples e se a gente tomar todos os cuidados, a gente vai ter um produto muito bacana. Então, ao final desse tempo, nesse segundo pote, vai ter a produção do adubo orgânico solos, o úmido. Que essa terra parece terra, tem até cheiro de terra, mas ele é um pouquinho mais úmido. Vendo? Então, esse segundo pote vai estar todo cheio desse material no final do processo. Olha que bacana, o seu lixo que você ia descartar, que vai ser a casca de banana, por exemplo, se transforma praticamente em terra. E nesse primeiro pote, a gente vai ter a produção do adubo líquido, que é esse adubo aqui. Algumas pessoas chamam de chorume. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque chorume lembra aquele líquido gosmento que sai às vezes do lixo da cozinha, que tem um cheiro ruim. E esse aqui não tem um cheiro ruim, pelo contrário, e ele faz muito bem para as plantas. Agora a gente vai ver como que a gente utiliza esse material para a gente adubar nossas plantas e deixá-las mais saudáveis. Então eu trouxe minha plantinha aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa adubação. Com um adubo sólido, que é esse que vai estar presente na segunda caixa, a gente pode pegar ele assim com as mãos mesmo. Não precisa ter nojo, tá, gente? Porque esse aqui, ó, não tem cheiro ruim, é um material limpo. E vai colocar assim, fazer uma cobertura mesmo no vaso da sua plantinha. Então você vai colocar todo. Esse material é muito rico, porque aqui tem vários nutrientes. Pensa só, a gente vai colocar casca de banana, casca de maçã, porque eu acredito que todo mundo aí come muita fruta, não é mesmo? Então cada fruta tem um nutriente. Então esse adubo aqui vai estar muito rico de nutriente. Prontinho. Aí a gente deixa assim. Quando a gente utiliza esse adubo, não precisa colocar nas plantas com muita frequência. A cada 3 meses está ótimo, porque esses nutrientes eles vão ser liberados de forma bem lenta para as plantas. Então aguenta por bastante tempo. Já o líquido, ele pode ser usado com mais frequência e ele é muito, muito rico em nutrientes. Mas ele nunca pode ser utilizado assim de forma pura, porque como ele é muito forte, ele pode matar nossas plantinhas. Então a gente precisa diluir ele em água. Vou ensinar aqui para vocês. A gente dilui em 10 vezes, então a gente vai usar 50 ml desse adubo líquido. Esse aqui pra gente... E vamos colocar em 500 ml de água. Dá uma chacoalhada para misturar bem, ficar bem uniforme. E aí a gente pode utilizar pra gente adubar nossas plantas. Aí vai molhar elas assim, pode colocar nas folhinhas.
Lembrando que tanto para a gente adubar quanto para regar as plantas, a gente deve fazer isso ou no início da manhã ou no final da tarde. Nunca a gente pode molhar nossas plantas a pleno sol. E aí esse processo a gente pode usar esse adubo a cada 15 dias. Pronto, a gente tem uma plantinha aqui bem adubada, saudável. Agora, pessoal, eu vou falar só umas dicas importantes para a nossa composteira não ter nenhum problema. Vocês viram que é bem simples esse processo, não é mesmo? E também que é muito importante a gente ter em casa, o tanto que é fácil usar com as nossas plantas. Porém, tem alguns alimentos que não é ideal a gente utilizar. Fruta a gente pode colocar todas, verdura também, legume. Só é bom evitar a laranja, o limão, o alho e a cebola. Também não é muito legal a gente colocar aqueles alimentos já cozidos, sabe? O arroz cozido, o feijão. E tem aqueles que não pode ir de jeito nenhum, que são de resíduo animal, como carne de boi, de porco, peixe, frango e fezes de animais. Não pode de jeito nenhum ir para a nossa composteira. Porque se a gente colocar esses alimentos, aí pode atrair bichos, dar um cheiro ruim. Caso a sua composteira ela tenha um cheiro ruim, não tem um cheiro de terra, então você pode ficar atento que alguma coisinha está errada nela, porque a composteira ela não tem nenhum cheiro ruim e não atrai bichos. Outra vantagem também dessa composteira, gente, que ela pode ter em todos os locais. Então, não tem desculpa de, Nina, eu não tenho espaço na minha casa, eu moro num apartamento pequeno. Essa composteira, ela dá sim para qualquer lugar, dá para você colocar ali na pia da cozinha, ainda mais que ela é pequenininha assim. O ideal é que não esteja exposta à luz do sol direto, nem à chuva. É bom que ela esteja em um lugar ventilado e coberto. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a compostagem. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, me conta aqui também se vocês já fazem ou já conheciam esse processo. Continuem acompanhando a programação do Fechicria, se inscreva no canal da Favo Cultural. E é isso, pessoal. Até mais!